Bem, esta aula nós vamos tratar do tema de improbidade administrativa. Bem, a Constituição de 1998, ela traz no artigo 37, ela vai tratar dos atos de improbidade administrativa. Mas a Lei 8.429 de 1992, ela vai corroborar com a Constituição, porque ela vai tratar especificamente dos casos, desses casos que são de desonestidade administrativa. E essa lei, ela está diretamente relacionada com o princípio da moralidade. Nós destacamos que existem três modalidades de improbidade administrativa. A primeira é o enriquecimento ilícito, né? A segunda forma é o prejuízo ao erário e o terceiro, os atos que atentam aos princípios da administração pública. O enriquecimento ilícito é a transferência de bens, valores ou direitos de uma pessoa para outra de forma indevida. O prejuízo ao erário é qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que vai ensejar essa perda patrimonial, um desvio, apropriação, malbarateamento ou uma dilapidação dos bens ou haveres das entidades pertencentes à administração pública. E os atos que atentam aos princípios da administração pública vai ser qualquer ação ou a omissão que vai violar esses deveres que a administração pública tem de honestidade, de imparcialidade, de legalidade e lealdade às instituições. As instâncias em que pode ocorrer a improbidade administrativa, eu já vou antecipando que para existir improbidade administrativa tem que haver um agente público, né? Então, os agentes públicos, eles respondem tanto civil, penal e administrativamente. Então, são essas as instâncias que um processo de improbidade ele pode tramitar. Os efeitos, né? Quais são os efeitos que uma ação de improbidade ela pode gerar? Os agentes que são públicos, que praticam atos de improbidade, eles estão sujeitos, né, à suspensão dos seus direitos políticos, à perda, né, da função pública, né, à indisponibilidade dos bens, né, pode haver um arresto ou sequestro para fins de investigação dos bens daquele servidor que enriqueceu ilicitamente, né? E ressarcimento ao erário, né? Que é uma medida civil em que o servidor aquele servidor que cometeu um ato de improbidade que causou prejuízo ao erário, ele deve, né, ressarcir o mesmo. E esse ressarcimento, ele é imprescritível, então, porque o prejuízo que ele causou, ele não prescinde. Então, a punição, né? Esse quadro, a gente vai ver quais são as punições que podem ser suspensão de direitos políticos e a perda da função pública são as verdadeiras punições. O restante são medidas cautelares, né? Primeiro, se houver uma ação de enriquecimento ilícito, o prazo para a suspensão dos direitos políticos vai de 8 a 10 anos. A multa que é aplicada é 3 vezes o valor acrescido ao patrimônio, né? E a proibição de contratar direto ou indiretamente com a administração é de 10 anos. Quando há prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos vai de 5 a 8 anos, a multa é até 2 vezes o valor do dano e a proibição de contratar direto ou indiretamente é de 5 anos. Atos que atentem contra os princípios da administração pública, eles levam a suspensão de 3 a 5 anos, eles geram uma multa de até 100 vezes o valor da remuneração e a proibição de contratar com a administração pública é de até 3 anos.
Bem, o sujeito ativo passivo da ação é aquele que vai entrar, quem é que tem direito a entrar com a ação de improbidade? É a administração pública, direta ou indireta, a pessoa permissionária ou concessionária que receba mais de 50% da receita anual vinda de pessoa jurídica da administração pública, e caso essa receita ela seja menor do que 50%, também vai haver punição. No entanto, esta será aplicada somente na modalidade patrimonial, né, não cabe aplicação de suspensão de direitos políticos ou a perda da função pública, somente a proibição de contratar e multas. O sujeito ativo da ação, né? Para que exista, né, quem é que vai sofrer a ação de improbidade? Para que exista ato de improbidade, né, é preciso que o agente público ele esteja presente, né? O particular ele não vai poder diretamente cometer a improbidade. Então, o sujeito ativo é o agente, primeiro é o agente público, só que ao lado do agente público vão poder figurar aí particulares colaboradores ou beneficiários, pessoas que vão se beneficiar dos atos de improbidade. Então, quem é que vai responder pela ação de improbidade? Primeiro, a pessoa que induz, né, que induz o agente público a praticar a improbidade administrativa, a pessoa que pratica junto com o agente público, né, ela não, ela também vai ser responsabilizada, ela vai responder pela improbidade, ela não vai, a ação dela não vai ser isolada da ação do agente público, a ação conjunta, e a pessoa que se beneficia da ação do agente público também responde por improbidade. A prescrição administrativa. A prescrição ela ocorre quando a administração ela perde o direito, né, de punir, ela perde o poder, na verdade, de punir. Então, quando a administração pública ela não tem mais o poder de punir a improbidade, ocorreu aí a prescrição. Os cargos comissionados, a prescrição se dá até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou a função de confiança. Então, se é uma pessoa que exerce cargo de função ou uma função de confiança, e no exercício desse cargo ela cometeu um ato de improbidade, a prescrição desse ato de improbidade é até 5 anos. 5 anos após o término do exercício desse mandato, né? Aí é o prazo para prescrever. Para servidores efetivos, o prazo prescricional previsto na Lei 8.112 é de 5 anos, contada da data que a administração toma conhecimento do fato. Então, a partir do momento que a administração toma conhecimento do fato, tem um prazo aí de 5 anos para prescrever. No caso de demissão, né, também, que a Lei 8.112 ela vai falar, ocorrem 2 tipos de prescrição. O prazo prescricional por faltas disciplinares puníveis com demissão é de 5 anos, a partir do conhecimento do fato da administração. E o prazo prescricional para crime, que vai contar o mesmo prazo da prescrição do crime. Se ele cometeu um crime, né, vai contar o prazo mesmo que a lei determina para aquele tipo de crime que ele cometeu. E são imprescritíveis quando o prejuízo causado pelo agente público. Então, o prejuízo ele é imprescritível, não há prescrição para esse ressarcimento, né, ao erário. A aplicação da Lei 8.429. Essa aplicação ela vai depender da ocorrência do dano causado e da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas, certo? A gente aqui encerra a nossa aula sobre improbidade administrativa e tem questões disponíveis e fórum aí para a gente comentar.